Amém, irmãos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8. Êxodo 17, versículo de número 8. Amém, irmãos? Todo mundo quer receber de Deus aqui? Amém? Quem achou? Fala assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguida as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Eu gostaria de desafiar você mesmo, no lugar onde você está, que você orasse, que você falasse para Deus te dar entendimento essa noite. Peça para Deus te dar revelação dessa palavra nessa noite. Peça para o Senhor trazer sobre você o conhecimento que provém da palavra de Deus. Peça para o Senhor abrir os olhos do seu entendimento agora. Eu quero dar alguns momentos para você orar. Faça a sua oração, você e o seu pai, você e o seu melhor amigo. Fale para ele, fale para Deus: Deus, eu quero me alimentar do Senhor. Deus, eu quero aprender com o Senhor nessa noite. Sabe, eu quero entender para que eu possa praticar. Peça para o Senhor nessa noite revelar a verdade do seu coração, a verdade que te liberta, a verdade que nos salva, a verdade que nos transforma, a verdade que nos prospera. Peça para o Senhor revelar toda a verdade dele no seu coração. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, Deus, quebrar agora qualquer tentativa do maligno, qualquer obra de dispersão na mente e do coração, qualquer seta de desânimo ou cansaço, Pai, qualquer seta de confusão da mente, eu quebro agora em nome de Jesus. Eu profetizo que haja clareza na mente, que haja clareza no coração dos teus filhos, para compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que, ó Deus, essa igreja venha ter percepção, que essa igreja venha ter sensibilidade, que essa igreja, ó Pai, venha perceber a direção do Senhor para nós esses dias. Que, ó Deus, cada homem e cada mulher que está neste lugar seja equipado pela palavra do Senhor, para que possa praticar a vida vencedora de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu queria, na verdade, vou ser bem sincero com os irmãos, eu tinha algo assim muito diferente, né? Estava no meu coração. Se você perguntasse para mim o que eu gostaria de falar, né? Eu estava com algo muito diferente no meu coração, mas eu venho orando, né? E falei para o Senhor essa semana, o que Deus
ele quer ministrar no seu coração. E eu percebi, né, o quanto Deus, nesses dias, Ele quer, nós como Igreja Bom Pastor, o quanto que Deus está nos ensinando. Se você for muito atento, assim, em relação à palavra de Deus, nesses dias você vai aprender realmente a apropriar da vida vitoriosa que você tem em Cristo Jesus, né? E o que Deus falou no meu coração, né, você que gosta de anotar aí, o tema da palavra é como vencer batalhas. Eu quero mostrar para os irmãos quais são os princípios que o Senhor ensina você a vencer essas batalhas que talvez, né, muitos de nós estão passando aqui, né? Essas batalhas, elas podem ser muito diferentes. Talvez tem pessoas aqui que estão travando uma batalha, né, no ministério, na vida, né, na obra de Deus, aquilo que Deus designou para você fazer. Outros estão aqui, estão talvez travando uma batalha em relação à sua família. Ou outros estão aqui travando uma batalha na vida financeira. Outros talvez estão travando uma batalha a respeito da sua vida emocional, né? Nós estamos vivendo uma geração aí que, infelizmente, muitos problemas emocionais têm afligido a nossa geração. Então você talvez esteja travando essa batalha. Talvez sua batalha tenha sido em relação aos seus filhos, em relação ao seu casamento. Talvez a batalha que você tem travado é diversas, mas eu queria te lembrar que, se você, olha só, você é um vencedor. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Dependendo dessa batalha, né, você tem aprendido que você é uma vencedora. Só que, às vezes, você vê pessoas que têm essa vida vencedora, mas ela não sabe lidar. Quer dizer, ela não aprendeu ainda como vencer. Então, a palavra, olha aqui, a palavra de Deus, ela é o caminho, é o meio para você. Eu até quero desafiar você a estar muito atento sempre, não quando eu falar somente, mas não permita que nada venha roubar a palavra, porque como nós cantamos, né, é a palavra que é a verdade que nos liberta. Então, se você aprender com a palavra os princípios para você vencer essa batalha, você pode ter certeza, você vai vencer essa batalha. Pastor, mas eu não estou vivendo nenhuma batalha na minha vida, então essa palavra serve para mim. Eu quero dizer para você que ela também serve para você. Porque talvez você não está vivendo essa batalha hoje, mas amanhã você pode estar. A Bíblia diz que nós devemos nos preparar para o dia mau. O dia mau é esse dia que você vai travar essa batalha. Você deve estar preparado. Você deve estar atento para isso. E eu quero mostrar para os irmãos aqui, né, através desse texto, como Moisés e Josué venceu. Quais foram os princípios que eles praticaram para vencer. Aqui havia uma batalha. Os amalequitas eram uma nação que travou batalhas com Israel. Toda a história, você vai perceber os amalequitas travando batalhas, lutando contra o povo de Deus. Acho que a maioria aqui não sabe, amalequitas vem de uma palavra em hebraico que significa dor, peso, sofrimento. Então, olha só, esses amalequitas, os amalequitas era uma nação que estava, olha só, afligindo o povo de Israel. Então, nesse momento aqui, eles travaram uma batalha. A Bíblia diz que Moisés e Josué, eles foram lutar numa região chamada Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Então, olha só, os amalequitas que eram dor, peso, eles foram lá travar uma batalha, aonde? No lugar de descanso, né? O lugar onde o povo de Deus deveria desfrutar do descanso. Eu não sei, né, se você já percebeu isso, mas o descanso é a maior expressão da fé. Diga comigo, o descanso é a maior expressão da fé. Amém? Então,
olha só, quando você vê alguém que está travando batalhas, mas ela não está desesperada, porque tem pessoas, quando ela começa a travar a sua batalha, ela fica desesperada, ela começa, olha só, ela perde o controle emocional, ela perde a direção da vida, saiu do descanso, saiu da posição de fé, porque o lugar que Deus quer que você trava batalhas é o lugar de descanso, onde é a maior manifestação da fé. Vocês lembram lá, eu já citei algumas vezes para vocês, quando Jesus, você está olhando aqui para mim? Quando Jesus estava naquele barco, aquela tempestade, e os discípulos desesperados, eles tinham saído do lugar do descanso, estavam desesperados emocionalmente, aflitos. Jesus estava onde? Jesus estava dormindo. Querido, isso é insano. Você parar para pensar naturalmente, isso é insano. É a mesma coisa, a sua casa pegar fogo, aí você vai lá no quarto, todo mundo gritando, aí você vê Jesus dormindo. Isso é insano. Aí você, olha só, é até difícil as pessoas compreenderem naturalmente a fé, porque a pessoa que ela, olha só, ela está na posição de fé, ela vai estar na posição de descanso, ela não vai estar desesperada no momento da batalha, ela sabe confiantemente que aquela batalha Cristo já venceu por ela, que aquela batalha que ela está passando, Jesus já venceu na cruz, e o Senhor deu de graça para nós essa posição vitoriosa. Então você não vai se desesperar, porque você está travando uma batalha. Outro aspecto muito comum na batalha é ver pessoas desanimadas. Como, olha só, tem pessoas que estão desanimadas. Como você vê pessoas que elas, olha só, o desânimo rouba a sua força. O desânimo rouba a sua disposição para lutar. Então muitas pessoas, porque elas estão travando batalhas na área familiar, umas ficam desesperadas, outras ficam abatidas, outras ficam desanimadas. Querido, quando a pessoa ela está no descanso de Deus, olha só, aquela batalha não vai afligir a alma dela, não vai afligir as emoções dela. Aparentemente as coisas estão um caos, mas ele está na posição de descanso, ela está na posição confiante, ela sabe que se o Senhor, conforme Romanos 8, se ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente todas as outras coisas. Então, olha só, você precisa, olha aqui para mim, você precisa aprender a batalhar no lugar de descanso. Você precisa, olha só, momento algum Moisés saiu do lugar de descanso, momento algum Josué saiu do momento de descanso. Eles confiavam inteiramente na ação de Deus. Tem um texto que eu acho muito interessante, quando o profeta estava cercado pelos inimigos e o discípulo dele, lá, um rapaz novo ainda na fé, tinha pouca experiência com Deus, e ele estava lá desesperado, falando, nós vamos morrer, tem muita gente aqui em volta, o exército inimigo, ele estava desesperado. E como é que o profeta estava? Como é que o profeta estava, querido? Ele estava, olha só, ele estava na posição de fé, ele estava na posição de descanso. Ele em momento algum se abateu, momento algum ele ficou desesperado com a situação. Aí ele ora dizendo para o Senhor, Senhor, abra os olhos, olha aqui, abra os olhos desse menino aí. Ele faz essa oração, abre os olhos dele. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele rapaz, e a Bíblia diz que quando aquele menino, aquele jovem, Deus abriu os olhos dele, ele ficou impressionado como o exército espiritual que estava em volta daquele lugar era muito superior ao exército inimigo que estava ali.
Querido, que Deus abra os seus olhos espirituais e você veja o quanto o Espírito de Deus está cooperando com você. Que Deus abra os seus olhos e que esse espero da sua alma saia. Que esse espero, esse desânimo da sua alma saia. Porque o lugar onde nós batalhamos é o lugar de descanso. É o lugar movido pela fé, pela ação de Deus. Sabe, aparentemente parece que está indo tudo por água abaixo. Mas eu descanso em Deus. Eu batalho mediante a fé. O justo viverá pela fé. Então que Deus abra os seus olhos. Que você veja a partir de agora mediante os olhos espirituais. Então, olha só, é muito comum as pessoas confundirem descanso com passividade. É muito diferente uma coisa. Passividade e descanso. É muito diferente. Diga comigo, descanso e passividade são muito diferentes. Amém? Uma coisa é a pessoa que ela está descansando em Deus. A outra é a pessoa passiva. O que é a pessoa passiva? Ela está, olha só, ela está numa batalha, está travando uma batalha. Vou te mostrar alguns aspectos rápidos aqui sobre pessoas passivas. É aquela pessoa que está travando a batalha e ela tenta resolver isso naturalmente, pensando assim, não, nada está acontecendo. Ela começa a querer enganar a si mesmo, a querer enganar o que está acontecendo. Não, está tudo bem, está tudo ótimo, nada está acontecendo. Isso aí é uma característica de uma pessoa passiva. Outra coisa, né, a pessoa passiva é aquela pessoa que ela não tem ação, ela não desenvolve as ações que ela deveria. Querido, para vencer as batalhas, você vai ter que ter ações. Diga comigo, eu vou ter que ter ações. Você vai ter que agir, querido. Sabe, a batalha que você está passando na sua casa, você vai ter que agir. Parece, olha só, uma palavra contrária, né? Descanso e ação. Porque a maioria das pessoas pensam que descansar e não fazer nada. Pai diz, irmãos, descansar é você fazer, mas mediante o descanso, confiante. Eu vou fazer, mas não vou fazer mediante eu mesmo. Vou fazer mediante o Espírito que está em mim. Então é isso que vai fazer você vencer. Duas coisas aconteceu muito aqui. Eu quero te mostrar para você vencer a sua batalha. Independente de qual batalha esteja sendo. Primeira coisa, você vai ter que ter um coração como o de Moisés. Na batalha, a primeira coisa que você vai ter que ser é se posicionar como Moisés se posicionou. Qual foi a primeira, né, atitude que Moisés teve diante da batalha? Ele disse para Josué, Josué, você vai lutar contra os amalequitas. Mas eu, Arão e Ur, né, nós vamos subir para a colina. E ele disse o seguinte, aqui a Bíblia diz, que quando Moisés, ele subiu para a colina, ele pegou a vara, Deus tinha dado uma vara. Essa vara representava a própria palavra de Deus, as próprias promessas de Deus. Amém? Dorme não, querido, desperta. Deixa nada roubar a palavra de Deus na sua vida, não. Não aceita, querido, não aceita. Demônios querem roubar a palavra de Deus na sua vida, trazendo dispersão e cansaço. Isso é maligno. Ouça o que eu estou te falando. Estou repreendendo esse demônio de ter roubado a palavra na sua vida durante muitos anos agora. Você nunca mais vai sentir isso mais na sua vida. Ouça o que eu estou te falando. O diabo nunca mais vai confundir a sua mente. Estou ordenando agora em nome de Jesus. Então quando Moisés, ele sobe lá para a colina, ele pega a vara, e a vara representava essa posição de autoridade. Aqui quando Moisés sobe para lá, para a colina, fala da sua vida de oração, da manifestação do Espírito de Deus através da oração. Eu sei que a maioria das pessoas, ela converte, mas ainda continua com aquela mentalidade religiosa, e ela não
olha só, ela não começa a desenvolver um relacionamento através da oração. E ela cai naquele engano de achar que orar é a mesma coisa de rezar. Orar é um relacionamento pessoal, íntimo, profundo, intenso com seu Pai, com seu Deus, com seu melhor amigo. Então quando a Bíblia diz que Moisés subiu para a colina, a primeira coisa que ele foi fazer na batalha dele foi... O que ele foi fazer? Foi orar. Eu não vou falar por causa do tempo, mas em inúmeros momentos a Bíblia fala que Jesus subia para orar. Ele subia para orar no Monte das Oliveiras. Era o lugar onde ele orava. Então Jesus precisava vencer, e ele subia para o Monte das Oliveiras. Aqui Moisés precisava orar, ele subiu para a colina de Refidim. E eu quero dizer para você, você precisa apropriar a sua vitória. Então suba para a colina, suba para lá. Sabe, enquanto você não aprender a orar, você não vai apropriar da vitória, da vida vitoriosa que você tem. Você tem o Espírito de Deus, você recebeu a natureza de Deus, você já é mais do que vencedor. O que está faltando na sua vida é subir para a colina. Enquanto você não aprender a subir para a colina, eu vou te falar uma coisa: você pode chorar, você pode reclamar, você pode murmurar, você pode fazer o que você quiser, você pode se revoltar até mesmo contra Deus, você pode fazer o que você quiser. Você não apropria da vida vitoriosa de Cristo se não for através da vida de oração. Não existe outra forma, não existe outro meio. Se tivesse, querido, eu daria receita para vocês, mas não tem. Tem que subir para o monte, tem que subir para lá. Subir para o monte, estou falando físico não, estou falando da sua alma, do seu espírito, de você gastar tempo em oração, profetizando, intercedendo, liberando o poder de Deus. Sabe, essa vida vitoriosa está dentro de mim. Essa vida vitoriosa está dentro de você. Quando Moisés, ele subiu para a colina, e ele levantava as mãos dele. A Bíblia diz, quando ele levantava as mãos, Josué vencia. Quando ele levantava as mãos, estava sinônimo de quê? Apropriação da palavra profética de Deus na vida de Moisés. Ele levantava as mãos e estava dizendo: Senhor, eu estou apropriando. Sabe por que a oração é algo tão poderoso na sua vida? Porque quando você libera uma palavra, ouça bem o que eu estou te falando, quando você libera uma palavra, você está liberando um Espírito poderoso que está dentro de você. Você está liberando esse poder de Deus que está dentro de você. Você está liberando essa palavra poderosa sobre aquela determinada área. Eu quero alertar você. Você precisa profetizar. Você está travando uma batalha na sua casa. Começa a profetizar. Começa a liberar palavras proféticas. Começa a levantar, olha só, as suas mãos. E olha só, a colocar a sua vida em prática de oração. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Suas armas são poderosas aonde? Suas armas são poderosas em Deus. Quais são as armas que você tem? O poder do Espírito está dentro de você. Esse Espírito está dentro de você, ele é poderoso para curar você. Esse Espírito está dentro de você, ele é poderoso para prosperar você. Esse Espírito está dentro de você, é poderoso, olha só, para libertar, para salvar, para proteger. Mas esse Espírito está dentro de você, ele precisa ser liberado através da oração. Olha aqui para mim. Com todo amor, os irmãos sabem quanto eu amo você. Você que tem essa vida vitoriosa e não está experimentando disso ainda, eu queria falar com você, não era para estar assim, querido. Sua vida não era para estar desse jeito. Se a sua vida está assim, é porque você tem abaixado as suas mãos. É porque você não tem levantado. Você não tem separado o tempo
para você liberar a palavra de Deus, para libertar a sua casa, para transformar a sua própria vida, para curar você, para curar os da sua casa. Você precisa se posicionar, você precisa ouvir essa palavra hoje, sair daqui decidido: Senhor, eu vou levantar as minhas mãos. Se é para, irmãos, olha, raciocina comigo. Se é para levantar as mãos, representa uma vida de oração, liberar o poder de Deus. Irmãos, se é só para fazer isso, então faça, é simples. Simples. Não é bom você ver a sua casa salva? Então ore por ela. Não é bom você ver a sua família transformada? Então ore por ela. Sabe? Você tem que levantar suas mãos. A Bíblia diz que quando Arão foi orar, ele levou 2 pessoas. Quem foram as pessoas que ele levou? Ele levou Arão e Ur. Deixa eu te falar o que significa Arão e Ur. Arão, todos os sacerdotes do Velho Testamento tinham que ser descendentes de Arão. Nenhum sacerdote, ninguém poderia ser sacerdote se não fosse descendente de Arão. Olha só, você que entende que você é um sacerdote, o que é o sacerdote? Sacerdote é o representante de Deus na terra. Deus está fazendo através da sua vida de oração, querido. Deus está fazendo através de você, quando você levanta suas mãos e você libera uma vida de oração intensa, Deus está fazendo através de você. Quando você vai para a colina, quando você vai orar, você, olha só, você vai exercer o seu sacerdócio. Exercer sua posição. Você é o canal de Deus na sua casa. Você é a luz da sua casa. As trevas não podem prevalecer. Você é sal para a sua casa. Olha só, as trevas não podem influenciar a sua casa. Você é sacerdote. Moisés, quando levantou a mão, ele estava exercendo a posição de sacerdote. Seja o sacerdote da sua casa. Seja o sacerdote da sua geração. Sabe, você não é um cidadão da terra. Você é um cidadão celestial, cheio do Espírito de Deus, cheio da vida de Deus, cheio da palavra de Deus. Exerça o seu sacerdócio. Segunda coisa, a Bíblia diz que Moisés foi lá juntamente. Quem está entendendo, diga amém. Tá bom, só para me confirmar. Segunda pessoa que Moisés levou foi Ur. Ur, ele era da tribo de Judá. Os reis, eles saíam da tribo de Judá. Sabe o que é que, quando Moisés leva Ur, ele estava exercendo a sua posição de autoridade. O que é que um rei é? Ele é a autoridade suprema de uma nação. Eu quero te lembrar uma coisa: a igreja que é você é a autoridade suprema sobre essa terra. Você que tem o Espírito de Deus, você é a autoridade suprema. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é a autoridade suprema nessa terra. Cristo está governando através de nós. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que crêem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão novas línguas. E nesse texto o Senhor diz que toda a autoridade foi dada a Ele, e Ele transmitiu para nós como igreja. Olha aqui. Olha aqui. Você quer realmente apropriar dessa vitória, nessa batalha que você tem tido? Vá para a colina, exerça o seu sacerdócio, exerça a sua posição de autoridade. Você em Cristo, você é Arão. Você em Cristo, você é Ur. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de... O que é resistir? Resistir é lutar.
Você está travando uma batalha na área emocional? Resista, lute. Como é que nós lutamos? Com as armas que nós temos de Deus. Em Efésios capítulo 6, é importante você ler Efésios capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E lá diz, no versículo 10, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e nos revestir do seu forte poder. E lá diz, então, vista da armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias da preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o soldado, ele reveste da armadura para batalhar. E a nossa batalha já está confirmada em Cristo Jesus. Ele já venceu. Você quer ter um casamento diferente? Ore por ele. Você quer filhos transformados? Ore por ele. Você quer ter um ministério frutífero? Ore por ele. Você quer ter uma vida emocional transformada? Ore por ela. Olha aqui, aonde você liberar a palavra, querido, o Espírito de Deus vai agir. Aonde você liberar a palavra, começa a orar. Começa a se posicionar como Moisés. Jesus diz em Mateus capítulo 6. Jesus diz em Mateus capítulo 6. Versículo de número 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Glória a Deus, irmãos. Para aí, olha só, o quarto, eu sempre ouvi muito falar sobre isso, né? O quarto é o lugar de intimidade, é mesmo. Aqui Jesus está falando de oração. O quarto é o lugar onde você vai conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Você vai conhecer o Espírito que está dentro de você. Você vai ter intimidade com Deus. Você vai conhecer esse Deus tão poderoso. Olha só, você vai se tornar um cristão fervoroso, cheio do Espírito de Deus, manifestando os dons do Espírito, sinais, as manifestações, tudo isso no quarto. Mas o quarto, algum tempo atrás eu estava orando e o Senhor falou para mim, me lembrou, né? Porque eu já sabia. Mas Ele me fez lembrar, o quarto é o lugar de descanso. O quarto é o nosso refidim. É o lugar onde tem batalha, mas é o lugar da batalha com descanso. Não é a batalha com desespero, não é a batalha com desânimo, é a batalha com descanso. O descanso, qual que é o nosso descanso? É a promessa. O que traz descanso da sua alma? É a promessa. A promessa é que aquele que entrar para o quarto e pedir, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai fazer o que, irmãos? O Senhor vai nos recompensar. Quem pede, recebe. Jesus já tinha dito. Então, olha só, para entrar para o quarto, querido, não vou entrar muito nesse assunto, mas para entrar para o quarto, você vai ter que abrir mão do mundo natural. Para você, aqui é quarto, não é físico não, querido. Está falando do quarto lá da sua casa, meramente não. Está falando daquele local íntimo, do seu espírito. Quando você ora, olha aqui, você coloca todo esse poder que está dentro de você para fora. Você libera o poder de cura, o poder de libertação, o poder de prosperidade, de proteção, de manifestação de Deus. Então a primeira coisa, você tem que ser Moisés. Amém? Diga, eu sou Moisés. Amém? Então você tem que ter essa atitude, Moisés. Você sabe por que Moisés subiu para a colina? Porque Moisés já sabia de uma coisa. O que está escrito lá em João capítulo 15. Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer
nada. Sem orar, querido, a oração é uma expressão de dependência. Deus, irmãos, como eu tenho procurado fazer isso. Todos os dias eu oro pela minha família, todos os dias, irmão, todos os dias eu oro pelas minhas filhas. E todos os dias eu oro pela minha esposa, e todos os dias eu oro pelo meu casamento. Vai falar, pastor, mas está travando batalha na sua casa ou não, querido? Mas eu sei de uma coisa, eu não posso ser marido sem Deus. Eu não posso ser pai sem Deus. Eu não posso ter uma família saudável sem Deus. Então eu oro porque eu dependo de Deus. Então vá para o seu quarto depender de Deus. Vai separar o seu tempo para você profetizar, porque essa batalha que você está travando já foi ganha na cruz. Vai travar essa batalha. Vai lutar. Segunda coisa, você tem que ser Josué. Enquanto Moisés estava lá em cima orando, a Bíblia diz que Josué estava lá embaixo batalhando. Por que nesse texto aqui fala dessas duas coisas? Por que o Senhor ele traz essa ilustração para nós? É porque é muito comum, querido, você ver pessoas que presta atenção. É muito comum você ver pessoas que oram. Ela até tem um momento dela de oração, ela separa o tempo a sós lá para orar, mas aí ela se torna muito passiva nas ações. Porque pelo lado você tem que orar como Moisés, mas pelo outro lado você tem que lutar como Josué. Porque Josué, irmão, sabe o que ele teve que pegar? Pegar a espada, o escudo, ele teve que ir lá embaixo para lutar contra os amalequitas. Eu queria que você entendesse uma coisa bem simples de você entender. É mais ou menos alguém que está desempregado e ela está travando essa batalha na área profissional. Qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? Tem que ser Moisés, tem que subir para a colina, tem que orar, profetizar, declarar, liberar o poder de Deus, mas ao mesmo tempo ele tem que ser Josué. O que ele tem que fazer? Olha aqui, eu estou com camisa igual a bola, né? Mas tem que arregaçar as mangas e fazer o que, irmãos? Partir para a batalha. Tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tem que procurar um emprego. Sabe, você tem que ser Josué. Eu quero lembrar um texto que está em Tiago, que diz o seguinte: que a fé sem obras, ela é morta. Pastor, estou travando a batalha na minha casa. Pelo lado você tem que orar. Eu lembro da minha mãe, meu grande exemplo de oração. Era muito interessante. Às 3, 4 horas da manhã, minha mãe sempre orava. Meu irmão estava preso nas drogas. Então um grande amigo meu ali, o pastor Ronaldo, um grande amigo meu. Seja bem-vindo entre nós, tá, Ronaldo? Sua esposa, sejam bem-vindos. Nós estamos muito felizes que você está aqui. Eu estou muito feliz em ver você aqui. Faça sentar, querido. Então, nesse período que o meu amigo Ronaldo, hoje ele é pastor, meu irmão preso nas drogas, minha mãe orando. Minha mãe levantava todo dia de madrugada durante um ano, orando, né, lá no canil dos cachorros. Mas interessante, que ela orava. Mas irmãos, quantas vezes, era muito engraçado. Quantas vezes de madrugada eu via minha mãe, ela saía de madrugada, querido, com aquelas roupas lindas e maravilhosas que ela tinha de dormir. Imagina a dona Lourdes, com aqueles roupão lindo e maravilhoso. Ela ia, irmãos, ela ia lá onde meu irmão estava. E ela ia buscar meu irmão. Muitas vezes meu irmão vinha drogado ou bêbado, né? Isso é uma coisa que era uma coisa que não era normal para a minha família. Nós não tínhamos isso até então. Mas minha mãe, ela tinha ações, ela ia lá. Eu lembro de um dia que meu irmão chegou muito mal. Minha mãe foi lá ajudar muito meu irmão. Então, ela, por um lado, ela agia como Moisés. Por outro lado, ela agia como Josué. Sabe, ela tinha ações. Eu queria, desafiar você a ter ações. Que a sua fé
seja movida de ações. Não estou falando de ações, sabe, ações naturais da sua cabeça, daquilo que você, sabe, os ativismos do dia a dia. Mas eu estou falando de ações mediante o Senhor. Sabe, aquele falar de Deus, que Deus impulsiona você a agir, a manifestar em cada área da sua vida. Sabe, para você vencer nessa área, você vai ter que ter ações nela. Você vai ter que ter ações. Hoje eu estava lembrando, eu li uma biografia de muitos anos atrás, de Joe Wesley, onde a mãe dele, eu não estou enganado, não sei exatamente mais, tem muitos anos, eu não sei se ela tinha 10 ou 12 filhos. 10 ou 12 filhos. Sabe o que essa mulher fazia? Cada dia ela separava uma hora para orar, ela pegava um filho dela e orava e lia a Bíblia uma hora com o filho dela. No outro dia era o outro, e no outro dia era o outro, e no outro dia era o outro. O que ela estava fazendo? Tendo ações, sendo Josué. Sabe, querido? Ações. Vou nem falar só dessas ações, parecem espirituais, não. Aquelas ações naturais, o seu dia a dia. Muitas das vezes, você está tendo uma fé morta, você acredita, mas você não tem ações. Estava lembrando, Deus falando conosco algum tempo atrás, derruba essas paredes. Nós tivemos ações para derrubar e construir. Deus falou, vamos lá para o cerrado, vai comprar um lote. Fomos lá, ter ações. Falar em lote, eu lembrei, quando eu estava orando pela minha casa própria, um dia Deus falou para mim, vai andar. Eu falei, vou andar. Fui andar os loteamentos aqui para cima, de rua em rua, não tinha carro, ia de rua em rua. Aí eu até lembrei de uma casa que eu fui num dia, chamo Jonathan, o menino chamava Jonathan, eu até hoje não esqueço, o pai dele até faleceu. Aí eu conversando com ele, falei, estou aqui para comprar uma casa. E ele falou, e aí, né, o que você tem para comprar? Eu falei, não tem nada não, só tem um lote que eu acabei de comprar, mas eu estou aqui para comprar uma casa. Acho que o cara pensou assim, rapaz, esse menino é louco, esse menino não está muito bem da cabeça não. Ações, querido, agindo. Sabe, você quer prosperar? Faça um curso, se aperfeiçoa. Você quer que seu casamento seja melhor? Deixa eu te perguntar uma coisa simples, muito simples mesmo, muito simples. Alguma vez você ouviu uma palavra, sua vida com jogos, seu marido e sua esposa, os dois juntinhos lá, sentou falando, vamos ouvir isso aqui. Aliás, querido, nós que somos casados, nós tínhamos que fazer isso, era toda semana pelo menos. Ações, agir, sabe? Para de ser passivo, para de ficar vendo as coisas acontecer e você não agir, para com isso. Reaja. Você tem um espírito vencedor. Se você praticar esses princípios, eu te garanto, irmão, você vai apropriar da vitória que você já tem em Cristo Jesus. Seja Moisés e seja Josué no seu dia a dia. Que você cresça cada dia mais nesses dois aspectos da sua vida. Amém?